Olá, eu ainda sou a 42ª aula de programação em Python. Nessa aula, é uma aula de exercícios, a gente vai implementar três funções para um jogo chamado Bagels. Então, você está vendo aqui que esse jogo tem uma interface gráfica. Não vou entrar em detalhes sobre como funciona essa interface gráfica, mas já tem lá na sua pasta Dropbox o código bem documentado, explicando linha a linha sobre como que esse jogo funciona do ponto de vista da programação. E também você precisa desse arquivo para poder executar esse jogo e testar as funções que a gente vai criar em aula. Então, ó, primeira coisa, como é que se joga esse jogo? Então, você clicar aqui em instruções, você vai ver que aparece texto verde. Então, ó, o jogo vai sortear um número aleatório de 4 dígitos. E o jogador tem que tentar acertar que número é este. Para isso, o jogador pode chutar um valor qualquer. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, 1, 2, 3, 4, e apertar Go, e chutar o valor. Então, o programa vai colocar a mensagem. Então, cliquei 1, 2, 3, 4, dei Go, o programa vai me dar umas dicas, de acordo com o que eu digitei. Então, quais são as dicas? O programa vai imprimir na tela pico, significando que um dos dígitos do número que eu coloquei está correto, mas na posição correta, na posição errada. Fermi significa que um dos dígitos no número que eu coloquei está correto e na posição correta. E bagel significa que nenhum dígito está correto. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, der go, pico, significa que um desses números aqui está correto, mas na posição errada. Se eu tentar, por exemplo, 1, 2, 3, 5. E agora apareceu para mim pico fermi. Significa que um dos dígitos está correto, mas na posição errada, e o outro está correto na posição correta. Provavelmente o dígito 5 está correto na posição correta. Então agora eu vou tentar 1, 2, 4, 5. Continua aparecendo o pico fermi. Eu sei que o 4 não faz parte do meu número. 1, vou colocar aqui, 4, 3, 5. E agora só apareceu fermi. Ou seja, o 2 é um dos números que está contido no meu número final. Então agora eu vou tentar 2, 1. Deixa eu pensar aqui, digitando, tentei 6, 5. Apareceu fermi, fermi, fermi. Como 6 é um número novo que eu introduzi, então provavelmente 2, 6 e 5 fazem parte do meu número final, só não faz parte 1. E todos estão na posição correta. Então vou tentar agora 2, 7, 6, 5. Não deu certo. 2, 8, 6, 5. Não deu certo. 2, 9, 6, 5. Não deu certo. Opa, digitei 2865 de novo. 2965. Então só me resta 2065. E parabéns, você venceu. O número era 2065. Se você olhar aqui dentro, aqui em cima tem um contador que está escrito 10 de 10. Ou seja, eu precisei 10 jogadas de 10 jogadas possíveis para conseguir vencer o jogo. Ou seja, se você tentar mais de 10 jogadas, você perde o jogo. Então, você tem que acertar o número correto no limite de 10 jogadas. Então, é assim que funciona o jogo. Agora, para você poder executar o jogo, você vai lá na pasta do Dropbox. Então, está aqui. Ignorância 0, aulas 042. E aí você vai ver que tem esses arquivos aqui. Bagels-objeto, cabeçalho e seu exercício. Então, se você abrir bagels-obj, ele é o arquivo que você tem que executar para fazer com que o jogo funcione. Então, esse arquivo aqui, está vendo que tem vários comentários, descrição de função e tudo. Então, esse aqui é o arquivo que você tem que rodar para o jogo funcionar. O arquivo cabeçalho, ele tem só o cabeçalho das funções que a gente vai implementar, certo? E aqui, o arquivo seu exercício, seu underline x, é o gabarito do cabeçalho. Aqui tem as funções já implementadas. Então, se você quiser verificar depois, você pode dar uma olhada. Agora, vamos ver que funções a gente tem que implementar. Então, primeiro eu vou descrever as funções. Então, verifique a entrada. Recebe um número qualquer e vai verificar se ele tem 4 dígitos. Vai devolver true se ele tiver 4 dígitos e false se ele tiver
menos de 4 dígitos ou mais de 4 dígitos. Gera secret não. Vai pegar e gerar o número secreto. Você vai ver que aqui em cima eu já importei o módulo random. Vai gerar o número secreto. O número secreto ele tem 4 dígitos e ele não pode ter dígitos repetidos. E além de gerar o número secreto, ele vai devolver uma lista contendo os dígitos do meu número separados, certo? E por último, gera dicas, vai receber um palpite do meu usuário, que é num, o número secreto que a gente gerou aqui, e a lista do número secreto que a gente também gerou aqui. E com isso aqui, ele vai pegar e vai gerar uma lista de dicas, cujo código é 0 para Bagels, 1 para Pico e 2 para Fermi. Caso o número seja o palpite seja igual ao número secreto, ou seja, o usuário ganhou, ele vai retornar uma lista vazia, certo? E essas são as 3 funções que a gente tem que implementar. Um detalhe que é importante observar é aqui no código de Bagels, você vai ver que aqui bem no comecinho eu importo 2 módulos. O primeiro é o Trinket, sei lá como se fala isso aqui. Então, esse módulo é um módulo gráfico do Python, ele é responsável por colocar aquelas imagens, caixa de entrada de texto, o texto lá bonitinho em cores diferentes, os botões e tudo. Então, isso aqui não vou entrar em detalhes. Agora, você tem aqui um outro módulo que é o seu underline EX. Se você lembrar, eu falei que o seu underline EX é o arquivo com as funções implementadas. Então, basicamente aqui eu estou introduzindo para vocês o conceito de módulos próprios. Então, como é que a gente cria módulos próprios? Simples. Simplesmente implementa as funções nesse módulo próprio. Então, aqui em cabeçalho, eu tenho cada uma das funções e vou implementar essas funções. Essas funções implementadas, eu posso importar como se fosse um módulo qualquer de Python. From seu exercício, import. Aqui eu estou importando todas as funções. Poderia importar seu underline exercício, aí eu teria que colocar seu underline exercício ponto para todas as funções, ou importar de seu exercício, importar, por exemplo, uma função só. Vai, verifica entrada, por exemplo. Ou poderia importar seu exercício com um nome diferente, assim por assim vai. As regras são as mesmas para os módulos. O único detalhe que a gente tem que observar é que o seu exercício.py está no mesma pasta do bagels-obj, que é o que está importando ele. Então, isso é um detalhe importante. Agora, você pode pegar, pausar o vídeo e implementar aqui o seu cabeçalho. Só que você vai implementar e vai salvar com um nome qualquer na sua pasta, que contém o bagels-obj. Aqui você vai ter que trocar seu exercício pelo nome do arquivo que você está usando. Então, por exemplo, estou usando, meu nome é João, vou usar João underline funções. Então, aqui eu tenho que colocar João underline funções, importe tudo para poder funcionar. O que eu não posso fazer é o trocar de um nome de uma função no cabeçalho ou trocar o formato dela, tipo argumentos, valores de retorno e tudo. Aqui eu tenho que retornar as mesmas coisas, receber os mesmos argumentos e ter exatamente o mesmo nome. Posso adicionar só funções a mais para me auxiliar aqui. Então é isso, se você quiser agora pausar o vídeo e implementar, pode fazer isso. Então, eu vou agora implementar as minhas funções, certo? Então, vamos começar pela mais simples, que é verifica entrada. Então, verifica entrada, eu tenho que verificar se o número tem 4 dígitos. Quando que o número tem 4 dígitos? Se ele for maior ou igual a 1000, certo? Menor que 10.000. Por quê? Porque qualquer número menor que 1000 tem 3 dígitos, certo? 999, por exemplo. E ele tem que ser menor que 10.000, porque qualquer número a partir de 10.000 tem mais do que 4 dígitos. Ou seja, eu posso colocar aqui if 1000 menor ou igual a num menor do que 10.000. Então, aqui estou usando comparações múltiplas. Lembrar dessa aula aí. Então, se o número estiver nesse intervalo, ele tem 4 dígitos, portanto, eu retorno true. Caso contrário, eu tenho que retornar false.
ou seja, uma entrada inválida. Eu poderia fazer também, inverter aqui, por exemplo, colocar if num menor que 1000 ou o número maior do que 10.000. Então, se o número for maior que 1000 ou maior ou igual a 10.000, significa que ele não tem 4 dígitos. E aqui eu vou ter que retornar false. E aqui eu vou ter que retornar true. Então, caso contrário, ele tem 4 dígitos. Então, essas são duas formas de escrever a minha função. Eu prefiro deixar da primeira forma, tá? Mas você pode usar o OR também, que funciona. Opa! Exagerei aqui no Ctrl Z. Então, beleza. Essa é uma função que já está escrita. Próxima função. Gera secret num. Então, preciso gerar meu número secreto usando a biblioteca random. Então, beleza. Eu tenho uma observação que é o número que não pode ter dígitos repetidos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma lista de dígitos contendo todos os dígitos de 0 até 9. Então, para isso, eu vou pegar uma list, converter em lista, um range que contém todos os dígitos. Então, range 10. Então, aqui eu peguei todos os números. Vou pegar e criar aqui o meu secret num e atribuir a ele o valor de 0 inicialmente. E para eu pegar e escolher os números, existem várias formas de fazer isso, eu vou usar uma função do random, que é a função shuffle. O que o shuffle faz? Ele recebe uma lista e embaralha essa lista para mim, certo? Então, embaralhei a lista números. Então, por exemplo, eu posso ter a lista números 1783,3 pontinhos, embaralhada. E eu vou pegar os primeiros 4 números da minha lista de números e vou colocar como sendo o meu número secreto. Então, para isso, eu vou percorrer um for loop em range 4. E aqui eu vou pegar e tenho que adicionar pro meu número secreto os dígitos da minha lista. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o dígito que vai ser, números i, certo? Então, estou pegando números i. E o que eu vou fazer? Eu preciso adicionar esse dígito para a minha lista. Só que se eu fizer nesse formato, lembra que ele vai percorrer minha lista da esquerda para a direita. Então, o primeiro número que ele vai pegar é o 1, o segundo o 7, o terceiro o 8 e o quarto o 3. Ou seja, ele não está pegando o 3, depois 8, 7 e 1, como normalmente a gente faz. Ele está pegando de frente para trás, sei lá como é que eu vou falar isso. Então, qual algoritmo eu posso usar para fazer isso aqui? Eu posso escrever 1783, por exemplo, no seguinte formato. 1 vezes 1000, 7 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 3 vezes 1. Então, isso aqui é um 783. Esse formato que eu estou escrevendo aqui, eu estou separando os dígitos de um 783 pelas potências de 10. Então, aqui é 10 elevado à terceira, 10 elevado à segunda, 10 elevado à primeira, 10 elevado a 0. E o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar, para adicionar para o meu secret num, eu tenho que multiplicar o dígito tenho que multiplicar o dígito pela potência adequada de 10 dele. Então, aqui eu vou colocar 10 elevado a alguma coisa aqui. Qual que é essa alguma coisa? Se eu tenho o valor de 0, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira. Se eu tenho o valor de 1, tenho que multiplicar por 10 segundas. Se eu tenho o valor de 2, tenho que multiplicar por 10 a primeira. Está vendo que conforme o valor de i aumenta, o valor da potência diminui em 1 sempre. Então, i aumenta em 1, a potência diminui em 1. Como a potência começa com 3, para i como sendo 0, eu vou colocar aqui 3 menos i. E aí eu tenho as potências de 10 de forma adequada. Agora, beleza, isso aqui com certeza vai gerar o meu número secreto. Então, aqui eu posso retornar secret num. Só que, além disso, eu tenho que retornar a lista contendo os dígitos do meu número.
Como são os primeiros 4 dígitos, eu vou simplesmente fazer um slice assim, indo do primeiro até o dígito, até a quarta posição da minha lista, 0, 1, 2, 3. Ele vai pegar só essas posições. Então, fiz o slice aqui, certo? Aí, até aqui, beleza, você pode pensar que sua função está pronta, mas não está totalmente pronta. Porque qual que é o problema da função como ela está escrita agora? Se por um exemplo, se por um acaso, né, o meu programa sortear 1, 8, 9, 8, 9, 1 e assim por diante para a minha lista. Qual que é o problema disso aqui? Se eu pegar os primeiros 4 dígitos da minha lista, isso não vai ser um número de 4 dígitos. Vai ser um número de 3 dígitos. Ou seja, aqui eu criei um problema, já que os meus números não são iguais. Ou seja, eu tenho que mudar isso aqui para que o 0 nunca seja o primeiro número da minha lista. Então, estou sorteando números de 4 dígitos. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui e tenho que garantir que o 0 não seja o primeiro dígito de números. Então, eu vou pegar números. Enquanto números, o primeiro número na posição de números for 0, eu vou pegar e vou ficar embaralhando a minha lista de números. Veja que, quando eu crio números, o primeiro dígito dele é 0. Ou seja, aqui eu sempre garanto que pelo menos uma vez eu vou embaralhar meus números. E se eu repetir o número 0, ele vai continuar embaralhando os meus números. Beleza? Então, essa é uma forma de você fazer aqui, de você verificar sempre como é que está, para garantir que o primeiro dígito não seja 0, ou seja, que você tem um número de 4 dígitos. Então é isso, agora a nossa função está pronta. Então o próximo é a função geradicas. Então o que geradicas vai fazer? Ela vai receber o número, um palpite do usuário, o número secreto, o número correto e a lista contendo os dígitos do número secreto. E ele vai gerar as dicas que a gente precisa. Então para fazer isso, primeira coisa, eu vou verificar esse último caso aqui. Se os dois dígitos forem iguais, se os dois números forem iguais, ele retorna uma lista vazia. Então, eu vou pegar aqui if secret não for igual ao número, ou seja, se o usuário deu um palpite certo, eu vou retornar uma lista vazia. Isso quer dizer que o usuário venceu o jogo. Agora, se isso não acontecer, eu vou continuar com a minha função. Então, primeiro eu vou criar uma lista de dicas, e essa lista de dicas vai estar vazia. Então, depois que eu criar minha lista de dicas vazias, eu tenho que percorrer todos os números, os números do número que o usuário sugeriu. Então, por exemplo, se o usuário sugeriu 1, 2, 3, 4. Então, o usuário sugeriu 1, 2, 3, 4, tem que percorrer todos os dígitos de 1, 2, 3, 4. Então, eu vou percorrer um for loop com tamanho 4, certo? E aqui em cima, eu vou criar uma função anônima, último underline digi, lamb, que vai ser a seguinte função. Ela simplesmente vai pegar, só para a gente usar funções anônimas, e vai dar para a gente o último dígito de um dado número x. Então, aqui x resta a divisão por 10, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou usar ela aqui. Então, como eu vou usar ela aqui? Veja que eu tenho que verificar dígito a dígito se um dígito está dentro do meu número ou se ele está dentro e na posição correta. Então, primeiro vamos verificar para o caso de Fermi, está dentro na posição correta. Então, eu vou pegar o último dígito do meu número, do palpite do usuário. Então, no caso, para uma primeira vez, vamos supor que o usuário escolheu 1, 2, 3, 4 e o número seja 1783. Então, eu vou verificar se o último dígito, que aqui é 4, é igual ao último dígito de 1783. Então, se é igual ao último dígito de secret num. Então, se os dois forem iguais, nesse caso eu tenho um caso de Fermi, porque os dois números são iguais e estão na mesma posição. Então, eu adiciono aqui o código de Fermi,
que é 2. Então veja que cada um tem um código, 0 para Bagels, 1 para Pico, 2 para Fermi. Agora, uma vez que eu tenha verificado isso aqui e tenha visto que isso aqui é falso, eu preciso verificar se pelo menos o dígito que eu selecionei está dentro do meu número. Então, para fazer isso, eu vou pegar ut underline dig do meu número, o último dígito do meu número, e vou perguntar se ele está dentro da minha lista de números. Então, in vem no inglês dentro. Então, essa é uma forma de ver se um determinado número, uma determinada lista, qualquer coisa está dentro de uma lista. Então, eu pergunto para o Python se o último dígito está dentro da minha lista de dígitos. Se tiver, e eu já sei que ele não está na posição correta, eu tenho um caso de pico. E aqui eu tenho que adicionar para a dica 1. Aqui um detalhe, eu usei o último dígito aqui, só que eu esqueci de pegar global ut underline digit. Então, se você não fizer esse global aqui, ele não vai saber que o último dígito é esse e vai dar um erro. Então, você precisa pegar e mostrar, ó, minha função anônima global aqui. Beleza? Então, Fermi e Pico. Já verifiquei os dois casos. Depois, no fim, eu preciso jogar fora os dígitos que eu verifiquei. Então, para fazer isso, eu pego e faço uma divisão inteira por 10, tanto no meu número quanto no meu número secreto. Lembrando que isso não vai afetar o meu número secreto, já que essa é uma cópia do número secreto que entra na minha função. Então, beleza, fiz isso aqui. Se o programa não encontrar nenhum caso de pico de Fermi, isso é, minha lista está vazia, eu tenho um caso de Bagels, porque nenhum número faz parte ou está na posição correta do número que eu escolhi. Então, se o tamanho de dica for vazio, for 0, se não tiver nada dentro, então eu tenho um caso de Bagels. Então, adiciono o código de Bagels, que é 0. Aqui eu coloco Bagels. E, por fim, eu vou pegar aqui e vou organizar minha lista por ordem numérica. Por que eu faço isso aqui? Porque quando eu vou e faço essas comparações e deixo na ordem que eu fiz as comparações, eu estou dando mais uma dica para o usuário, que é como as comparações foram feitas e a ordem delas. Então, se o usuário vê lá Fermi, Pico, Fermi, ele vai saber que o último Fermi equivale ao último número, o Pico equivale ao segundo número, por exemplo, para 1, 2, 3, 4. Fermi equivale para o 4. O Pico ele equivale por 3. O Fermi ele equivale por 2. Então, você passa um para o lado e assim por diante. Eu estou dando dicas extras. Então, aqui eu organizo por ordem numérica. Então, não estou dando nenhuma dica. Estou simplesmente organizando. Então, o usuário nunca vai saber se está na ordem em que foi colocado lá. Se está na ordem em que foram feitas as comparações. E, por último, eu retorno minha lista dica. E com isso está pronto. Está funcionando o meu programa. Certo? Aqui tem um detalhe, só que eu gostaria de falar. Aqui eu poderia ter simplesmente comparado o dígito com o número usando a minha lista secreta. Eu posso fazer isso. Aliás, o uso de um número secreto ele não é absolutamente necessário no meu programa. Eu usei eles para fins didáticos, mas se você parar para pensar um pouco, eu poderia só usar a minha lista de números secretos para fazer tudo no meu programa. Não precisaria ter um secret num. Só ficaria um pouco mais difícil para eu fazer essa parte aqui, essa comparação aqui, mas tem como fazer também. Então, é isso, pessoal. Vamos ver se a implementação que a gente fez aqui do nosso cabeçalho funciona. Então, vou dar um save as, vou colocar Pedro underline func. Então, esse é as minhas funções implementadas. E eu vou aqui em Bagels, vou deixar isso aqui como comment, porque isso aqui é o meu gabarito. E vou colocar aqui from Pedro underline func import tudo. Vou salvar, vou executar F5 e está vendo que não apareceu nenhum erro.
Se eu tentar aqui 1, 2, 3, 4, você vai ver que ele deu pico, não deu nenhum erro. Se eu tentar 1, 2, 3, 4, 5, você vê que ele tem que digitar 4 dígitos. Se eu digitar 1, 2, 3, também vai aparecer digite 4 dígitos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, vai, por exemplo. Você vai ver que o jogo funciona da forma correta. Então pronto, meu jogo está funcionando. Se eu clicar jogar aqui, só um detalhe que eu não falei, ele vai reiniciar o meu jogo. E com isso ele vai sortear um novo número. Então é isso, pessoal. O seu jogo está funcionando. Se você quiser, pode ficar jogando que nem um idiota. Eu fico jogando várias vezes esse jogo aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.